Oi. Olá, pessoal. Estamos de volta com o Batata Quente nessa quarta-feira, dia de São João, dia 24 de junho, uma data que me deixa com o coração partido, porque é no dia de hoje que eu sinto mais saudade do Brasil. A festa que eu mais gosto, a festa que eu me lembro desde pequenininho, desde 2, 3 anos de idade, vestido de caipira e curtindo as comidas, os fogos, a fogueira. Portanto, para quem é brasileiro, sabe a força que o São João tem. Viva São João, 24 de junho, mas o assunto hoje é outro e é maravilhoso, porque nós vamos conversar com 5 jovens que representam a realização do sonho das famílias de imigrantes que vieram para os Estados Unidos e para o Canadá em busca não apenas de uma vida melhor para si mesmos, mas, acima de qualquer coisa, para dar uma oportunidade de uma vida diferente, de muito mais possibilidades para os seus filhos. Antes de eu apresentá-los, eu quero avisar para eles que eles já podem fazer o compartilhamento na página do Focus Brasil, no Facebook. Vamos compartilhar, vamos abrir nossas salas aí de Watch Party, para que vocês tenham uma audiência maravilhosa que vocês tanto merecem. E o nosso time de convidados hoje está formado, eu vou apresentar todos de uma vez e depois eu vou chamar um a um. De Boston, Sofia Laura de Araújo, que tem 26 anos, nasceu em Framingham, Massachusetts, filha de pai pernambucano do Recife e mãe mineira de Governador Valadares. Ela atualmente é diretora de Apólice, a organização comunitária da companhia Zero Debt, em Boston, formada em negócios internacionais e em francês pela UMass de Lowell. Boa noite, minha querida Sofia. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Imagina, prazer enorme ter você aqui. Agradeço por sua madrinha, dona Mara Rúbia Sanfilippo, que na hora que eu passei o briefing para ela, ela disse: já tenho a pessoa. Bem, Mara, você conhece. Olha, de Weston nós temos essa gracinha de bebê, Nicole Apolônio, que tem 18 anos e nasceu aqui em Miami em 2002. Incentivada pela família, iniciou uma carreira de atriz aos 8 anos de idade. Eu sou testemunha, hein? Inicialmente em séries latino-americanas da Nickelodeon e, posteriormente, em diversas novelas e séries da Telemundo Network do Grupo NBC. Paralelamente, desenvolve uma carreira de cantora, acaba de se graduar no high school e ingressar na Berklee College of Music. Boa noite, Nicole. Boa noite, obrigada pelo convite também. Imagina, obrigado por ter aceito o convite. Lá do Canadá, de Toronto, nós temos Daniela Correia, que tem 30 anos, nasceu em Toronto, de mãe mineira e pai português. Ela é CEO e fundadora da Caribbean Hospitality Agency, DC Global Talent Inc., bacharel em administração de empresas e gerenciamento de recursos humanos pelo Georgian College. Boa noite, Daniela. Boa noite. Agora nós vamos voar para bem longe. De Los Angeles está conosco Larissa da Costa, que tem 30 anos, nasceu em Porto Velho, Rondônia, filha de pais paraenses. Veio para os Estados Unidos aos 15 anos. É chefe treinado em restaurantes com estrelas Michelin em diversas partes do mundo. Trabalhou como chefe privê em Hollywood por 7 anos e atualmente desenvolve um projeto de televisão que vai contar a história de ingredientes e receitas de várias partes do mundo. Eu agradeço também a Ariadne Woodbridge, que fez essa indicação muito bacana da Larissa da Costa. Boa noite, minha querida. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Obrigado a você por estar aqui. E, finalmente, nós, lá de Atlanta, Georgia, Guilherme Apolônio, que não é por acaso que ele tem o mesmo sobrenome de Nicole, eles são irmãos, mas Guilherme tem 25 anos, nasceu em São Paulo em 1994, onde viveu até os 7 de idade, quando a família se mudou para os Estados Unidos. Logo cedo, aqui nos Estados Unidos, ele começou a atuar em peças teatrais da escola e depois atuando em musicais já profissionais e em produções da Netflix, HBO e Nickelodeon. Ele cursou a UCLA, na Califórnia, e atualmente trabalha na Microsoft, em Atlanta. Boa noite, Guilherme. Boa noite, feliz em estar aqui. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui, porque vocês representam tudo de bom, né?
tudo de bom. Imigrantes da segunda geração da imigração brasileira no Canadá e nos Estados Unidos, e com uma mensagem que é poderosíssima, do sim, podemos, sim, se trabalhamos, se vamos à luta, se acreditamos, podemos sim. Mas eu faço uma pergunta inicial a todos vocês. Todo mundo tem uma referência, uma fonte de inspiração. Às vezes é um filme, às vezes é um livro, às vezes é alguém, é um ídolo. Normalmente é a família, por isso até que quem quiser deixar o assunto da família para depois, eu acho que a gente vai ter muito assunto para falar sobre a família, mas eu queria que cada um de vocês dissesse se houve na sua vida essa fonte de inspiração que o tempo todo lhe lembra de que vai em frente, que você pode chegar, que você vai conseguir seus objetivos. Eu começo com a Larissa. Meu não foi tão focada em um objetivo, foi mais liderado pela curiosidade, para ser muito sincera. Eu nunca fui uma pessoa que quis conquistar o mundo, fazer muito dinheiro. Foi sempre tipo, onde é que minha curiosidade me leva? Onde é que o meu coração me leva? Então, eu falaria que a minha maior inspiração foi realmente minha intuição, minha curiosidade e deixar isso liderar e confiar que eu sei dentro de mim o que eu quero, que eu vou conseguir. Foi realmente eu mesma, de certa forma, minha intuição, minha curiosidade. Eu acho que a curiosidade é uma excelente fonte de inspiração, né? Porque ela não para de lhe perturbar o juízo, né? Ela não para. O que é isso? Como é que é isso? Não, e tal. E você, Daniela, qual foi a sua fonte de inspiração? Então, fora dos meus pais, claro, eu sempre levei muita inspiração pelas nossas viagens e também eu cheguei a fazer um estágio no Brasil e tirei muita inspiração pelos meus tios no Brasil, que a minha mãe nasceu numa família, não tinha muito, né? Vamos dizer, foram pobres da roça e eles conseguiram crescer uma empresa grande que foi reconhecida internacionalmente e que eles conseguiram dar emprego para centenas de pessoas e o respeito que eles têm na nossa comunidade e também o que eles me mostraram, a capacidade que nós temos, mesmo sem ter muito, que realmente é só ter o esforço e o paixão e que você consegue tudo. Então, eu tirei muita inspiração deles e eu leio muito, então eu acho muita inspiração em atores. Sheryl Sandberg, que é o CEO do Facebook também, ela é uma pessoa que eu admiro muito, e vários atores. Se eu fosse falar sobre atores, eu fico aqui. Era um programa inteiro, né? Olha, mas pelo menos eu vou falar de um ator agora. Vou perguntar a um ator especificamente. Guilherme. Bom, eu diria que quando eu era criança, eu assistia novela com a minha família, né? E eu lembro de uma novela especificamente que eu gostava muito, porque eu achava demais que tinha uma criança que era o personagem principal, que era da Cor do Pecado. Você lembra aquela novela com a Thaís Araújo, Thaís Lima Araújo. Duarte? Então, aliás, a primeira novela brasileira que teve uma estrela negra como protagonista. Olha que interessante, não sabia. Para você ver, o Brasil, um país 80%, 90% mestiço, levou décadas para ter uma atriz negra no papel principal, para você ver o quanto a gente ainda está distante de uma verdadeira integração. Mas, enfim, pode seguir, Guilherme. Realmente, impressionante. E eu diria que era isso, eu ficava fascinado com esse mundo que eles criavam, sabe? Eu estava assistindo lá, na minha sala eu estava assistindo a história de alguém, de várias pessoas, e eu estava obcecado com aquilo, eu via como realidade. Então, daí começou uma curiosidade pela atuação, entendeu? Eu não comecei a estudar ou fazer atuação desde os 12 anos, demorou até 12 anos, mas sempre tive essa inspiração assim para um mundo criativo, sabe? Perfeito. E você, Sofia? Eu acho que eu tenho, é igual a Daniela, né? Eu tenho muita inspiração, muito ativista, o Martin Luther King, o Nelson Mandela. Eu amo ler também. Tem um que eu não sei se vocês conhecem, chama Invictus. As últimas duas, né, linhas é I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Eu sou a mestre do meu futuro, eu sou a capitã da minha alma, né?
Então, para mim, eu sempre pensei assim, eu cheguei no país, os meus pais, né, eles deram tudo que pôde, eu quis estudar, eu quis poder lutar por tudo que eu posso conseguir aqui, tudo que eu vejo um americano ter, eu quero ter também. Então, tipo assim, a minha inspiração é a luta, né, a luta de poder ter o melhor que eu puder ter. Perfeito. E você, Nicole? Então, para mim, acho que o fato, assim, de vivenciar a arte, assim, todos os dias, ou, assim, compondo, eu amo, assim, compor, ou, assim, quando eu tô vendo Você diz isso porque sua mãe é artista também. Exato, também. Seu pai Exato, também? da minha mãe. O meu O pai pai é o também? único meio que normal na família, mas ele atua bem, ele atua bem. Ele tem... Alguém tem que manter a casa em ordem. Exatamente, exato. Mas assim, eu acho assim que a arte é um escape assim para mim. Só de ver um personagem ou ter a oportunidade de assim fazer o personagem autista que eu fiz, é assim, você tá aprendendo, sabe? Você tá aprendendo ou você tá assim, é sempre algo novo. Eu adoro isso. Então é meio assim, o que a Larissa falou mesmo, curiosidade. Vocês todos são imigrantes, filhos de imigrantes. Vocês já tiveram nessa trajetória de vida que vocês já têm, alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco mais, mas eu não acho nem que ninguém tem muito mais, não, porque a mais novinha ainda, Nicole, mas já está na estrada há 13 anos. Então, isso é um fato meio equalizador de vocês aí. Vocês já sentiram, durante esses primeiros anos que vocês saíram, ou até mesmo dentro do high school, dentro das universidades que vocês fizeram, vocês sentiram algum tipo de dificuldade pelo fato de serem imigrantes? Vocês tinham que matar 2 leões por dia, ou isso, na verdade, não aconteceu, ou aconteceu com uns e com outros? Eu começo por você, Daniela. Na verdade, não. Eu não acho que isso chegou a ser um problema para mim. Na verdade, eu sempre amei, gostei muito da minha cultura e eu cheguei a procurar oportunidades na comunidade brasileira. Primeiro, eu fiz o concurso Miss Brasil-Canadá, então só isso já abriu muitas portas para mim. E antes disso, eu fiz um estágio com uma distribuidora da Ambev, que era a distribuidora do meu tio no Brasil. A Ambev é reconhecida internacionalmente. Então, na universidade que eu estudei, eles reconheceram esse estágio também. E eu nunca estou escondido de ser brasileira, de ser portuguesa. Nem nunca se sentiu discriminada de jeito nenhum? Não, às vezes eu senti que algumas pessoas não entendiam o jeito que meus pais me criaram. Eles foram mais rígidos, né, que o um pai canadense, mas hoje eu agradeço por ter sido desse jeito e fora de, né, um pouquinho de ter que explicar um pouquinho como é que meus pais eram, porque, né, o inglês não era perfeito. Fora disso, eu acho que eu não tive nenhuma dificuldade, assim. Eu converso muito e qualquer objetivo que eu quero, sendo brasileira ou filho de imigrante, não vai ser um caso para não... Impedimento, E você, mesmo. Guilherme, você sofreu algum tipo de discriminação? Olha, não posso dizer que sim. Igual a Daniela, eu nunca senti isso. Eu sempre senti que esse país me ofereceu as mesmas oportunidades que um americano. Eu acho que só no começo teve um choque cultural, que eu cheguei e eu tentava dar beijo nas pessoas, igual brasileiro, e o americano não gostava. Aliás, na escola eu fui para a sala do diretor, porque deu um problema lá, a professora pensava que eu estava tentando dar beijo nos amigos. Das meninas, os meninos. Exatamente. Mas teve esse choque cultural, mas depois que isso passou, que eu aprendi o idioma, tudo, daí eu me assimilei. E eu acho que certas oportunidades até me foram dadas porque eu era imigrante, ou foram facilitadas. Por exemplo, eu entrando na UCLA, é uma escola super diversa, né? E sendo imigrante, eu sei que eles valorizam, que eles até tentam facilitar um pouco você entrar numa escola
assim, porque entendem que, às vezes, os imigrantes não têm as eles têm mesmas... cotas, inclusive, para compor o quadro de alunos de maneira que se promova a diversidade. Mas eu falo também, eu não sei se alguém teve alguma experiência que queira falar sobre ela, porque eu também não quero passar para vocês a mesma pergunta e todo mundo dizer que está tudo lindo, está tudo beleza. Alguém teve alguma experiência diferente dessa contada por Daniela e Guilherme? Larissa, habilite seu microfone. Isso. Sim, quando eu me mudei, eu tinha 15 anos. E na época eu morava em Vila Velha, que é uma cidade perto de Vitória, Espírito Santo, e vim de Vila Velha para Washington, D.C., né, onde eu estudei na high school. Pela área que, quando você estuda numa escola pública, vai por área, né? A área onde eu morava, por coincidência, era uma área muito rica, com muitos, sabe, com muito Posso ajudar você? recurso. De população majoritariamente branca. Branca e muito, muito, muito elitista. As pessoas em qual eu estudava eram filhos de políticos, filhos de embaixadores, filhos de deputados, filhos de senadores americanos. E eu eu era filha de uma babá. E não só isso, eu não falava inglês algum quando eu vim, zero. Eu nunca fiz uma aula de inglês no Brasil. Então foi realmente um choque total no sistema cultural, de todas as formas. Eu acho que, como eu era uma das poucas pessoas que falava o mesmo idioma, 2, que tinha um complexo de pele diferente ou uma aparência diferente, eu realmente sofri uma exclusão. Talvez as pessoas tinham um pouco de medo de serem minhas amigas pela diferença social, pela falta de cultura em comum. Eu não entendia as piadas, porque eu não cresci aqui. Até quando eu aprendi um pouco mais de inglês, no meu segundo, terceiro ano, eu não entendia as referências culturais de filmes que aconteceram há 5 anos atrás, ou das músicas pop que eram modinha aqui, mas não eram no Brasil. Então, eu acho que isso eu me senti um pouco mais alienada no começo. E agora, mais recentemente, eu acho que isso passou, assim, depois da high school eu me adaptei bem, me senti muito bem aqui e não senti nenhum tipo de preconceito. Mas, já adulta, eu sou noiva agora de uma pessoa americana, de uma família que só tem americano na família. Eu sou a primeira pessoa de fora não branca da família. E no começo foi realmente... Eu acho que também esse assunto de imigração, de imigrantes, ficou um pouco mais quente aqui nos Estados Unidos, muita discussão, acho que o quesito do preconceito aumentou um pouco recentemente, e essa família, inclusive da Flórida, já me fizeram várias perguntas super chatas, entendeu? Tipo, você veio para cá legalmente? Você tem os seus papéis aqui? Entendeu? Meio que perguntando se eu tô com essa pessoa por algum interesse... Entendeu? Agora, no momento, eu sou Mas isso cidadã eu vou só te dar um insightzinho rápido. Isso não é um problema exclusivo dos americanos. Isso é um problema da raça humana. Isso é um problema da raça humana. Mas pouca gente, porque o foco nos Estados Unidos é muito forte, e tem que ser mesmo, porque esse país se elegeu para ser exemplo para um bocado de coisa, você tem que live up to, você tem que ser, né? Então, muito importante que você colocou, e até bastante perturbador essa coisa de as pessoas acharem que se você está se envolvendo afetivamente como americano, é porque você está de olho no papel. Mas fique sossegada, porque isso acontece com milhares de pessoas. A Sofia estava querendo falar quando eu passei a palavra para a Larissa. É isso, Sofia? Não, eu não passei graças a Deus, né? Não foi discriminação, assim, igual a gente vê na televisão. Mas as coisas diferentes que vai acontecendo com a gente, tipo na universidade, parece que as pessoas sabem o que fazer e os pais sabem o que fazer, né? E às vezes, quando a gente está aqui, quando as pessoas não explicam, os nossos pais não sabem. Então, né, principalmente crescendo em Framingham, onde tem muito brasileiro, parece que os pais americanos e os pais brasileiros pensavam em 2 jeitos diferentes, era cultura diferente, tradição diferente.
né, os americanos aparecem mais no esporte, e os brasileiros apareciam mais no, tipo assim, no jogo, né? E eu via muita diferença com isso, muito estereotipo, né? Não tanta discriminação, mas tipo assim, as brasileiras são, né, tem que vestir de um certo jeito, a gente sabe que as brasileiras são lindas, muita coisa assim. Essa coisa de brasileira ser linda e do sexismo em torno das brasileiras, eu vou falar já, já. Mas antes eu quero anotar que, olha uma turma enorme assistindo a gente, Rod Silva de Toronto, Ariadne lá de Los Angeles, a Marina Suzuki do Japão. Marina, ó, você não brinca em serviço. Muito obrigado por sua audiência. Aliás, o Japão inteiro sempre dando muita audiência a gente. Lívia Serafim, da Bahia, Luiz Carlos Bordalo, Cláudia Magnólia, Maida Manes de Orlando, Andréa Jones, João Oliveira, Eliane Ribeiro, Mara Rúbia, é óbvio, de Boston, Madalena Dias, Ana Paula Barros, Rerê, Ravi Silva, lá de Boston também, Amanda Batista, Líria Garcia, de Boston, a fantástica fotógrafa brasileira de Boston, Jaqueline Correia, Nair Pires, grande Nair, Nair de Veneza. Nair é o mascote desse programa. Ela nunca perdeu um batata quente. Wilson Marques, Sofia Vuz, Marluce Dias e por aí vai. Mas agora eu quero saber o seguinte dos senhores, dessas 4 damas e desse cavalheiro. Se vocês tivessem que dizer em porcentagem, e não venham me enrolar, porque eu tenho idade de ser avô de todo mundo aí, tá? Não vem com enrolação para cima de mim. Quantos por cento você se considera brasileiro e quantos por cento você se considera americano ou canadense? E eu vou começar com quem foi lá para trás, você, Nicole, que nasceu aqui, que é americana de nascimento. Eu acho que porque eu nasci aqui, 70% americana, 30% brasileira, ou talvez 60-40, por aí. Não precisa fazer média com o público, viu? Eu vou logo dizendo para vocês que vocês têm cara de tudo marqueteiro. Não quer desagradar a audiência. Mas não se preocupe, que eu acho que a audiência sabe que vocês, tendo sido criados no exterior, é nada mais natural. Vocês vivem aqui desde criança, desde adolescente. Então, é normal que vocês tenham um atrelamento muito maior, possivelmente, mas pode ser que não. Pode ser, olha, Borges, eu vivo aqui, mas 95% brasileiro. Não sei. Você, Larissa, como é que você faria essa conta aí? 50%, 50%. Muito conveniente a senhora. Não, mas é realmente verdade. É metade. Eu tenho 30 anos, 15 anos no Brasil, 15 anos aqui. É uma boa saída. Boa saída. Não só isso, mas assim, a minha família, a família com quem eu moro aqui é uma família americana. Meu esposo americano, a família que eu mais interajo é minha família daqui, porque minha família toda voltou, sabe, tá no Brasil. Então, para mim, eu me sinto muito conectada com 50-50, perfeito. E nunca brasileira suficiente ou americana suficiente. Para uma eclipsar a outra, né? Exato. E você, Daniela? Eu acho que eu me sinto 50% canadense, e porque meu pai é português e minha mãe é brasileira, eu vou dizer que eu sinto 25% brasileira e 25% portuguesa. É muito diferente quando você tem um pai que é português e uma mãe que é brasileira. É muito diferente o approach que eles têm com você, apesar de Portugal e Brasil serem países muito linkados culturalmente? São muito diferentes a cultura. Eu já viajei muito por Portugal e também já viajei muito para o Brasil, e a língua é a mesma, mas a cultura é bem diferente. Portugal é muito rico em cultura. Eu acho que o Brasil é muito rico em igual família, festa, churrasco, essas coisas que é muito bom, mas eu acho que em Portugal é uma riqueza diferente. Bom, são diferentes realmente. Ser portuguesa também. São diferentes. E você, Sofia? Qual é a sua numerologia percentual? Para te falar a verdade, eu nunca pensei nessa pergunta, né? Mas eu fiz aquele My Heritage, DNA. Eu sempre brinco que eu sou do mundo inteiro aí. Mas
sei lá, talvez uns 40% brasileira, uns 40% americana e uns 20% aí do mundo. O que ocorrer. O meu sonho, né, eu já viajei para muitos países, graças a Deus, meu sonho é ir para, tipo assim, 100 países, já fui para 15 até hoje. Que bom, olha, você está só começando, hein? 15 para a sua idade já está de bom tamanho. Eu, com sua idade, não tinha conhecido nem 4, nem 3 ainda. Então, nossa, tá bem, se Deus parabéns. quiser, eu vou ficar indo em todo país. Vá mesmo, porque viagem é o que constrói a sua vida. E você, Guilherme, qual é a sua, onde é que a sua balança está? Eu diria 60% brasileiro e 40% americano. Porque tem muita coisa dos Estados Unidos que eu gosto, eu acho que eu me dou melhor com o idioma, o português, às vezes, eu esqueço da palavra, tudo. Mas em muita coisa que importa para mim, por exemplo, família, com quem que eu vou me casar no futuro, sabe? Eu sei que vai ser uma brasileira, alguém que entende da minha cultura, que vai ter uma amizade com a minha mãe, o meu pai, vai fazer parte realmente da família. E muitas coisas que importam dessa forma, eu sou mais para o Brasil, então 60-40. Nesse caminho profissional de vocês, eu agora vou dar uma mergulhada mais no lado profissional. O que fez vocês escolherem? Eu já sei que tem gente que nem se preocupou muito em escolher, a curiosidade foi levando, né? Mas qual foi o input mais importante na definição das carreiras de vocês? Agora eu começo com Sofia. Eu estudei, né? Um dos meus grandes sonhos aqui era estudar e continuar minha educação. Isso, eu vou continuar, se Deus quiser, também, até eu pegar meu master, meu PhD. E eu conheci, né? Mas você já tinha foco no que você queria estudar? Mais ou menos. Eu sabia que um dia eu queria assistir, né, vestir terno para o trabalho. E aí eu então queria você era business oriented. Business oriented, e a minha mãe, né, sempre falou para eu aprender língua, eu fui aprendendo, aprendi 4 línguas. Aí quando eu fiz negócios internacionais na escola, para mim, tipo assim, tudo caiu no lugar. Então, e né, eu acredito muito assim nas coisas acontecendo quando deve acontecer. Eu conheci um indiano que virou meu boss, tipo assim, mudou minha vida. Eu comecei a minha carreira na biotecnologia. Aí por isso, né, eu fui focada, graças a Deus, em business. Foi um negócio do começo. Eu fui eu acho que a quinta empregada, né? Aí, agora que eu troquei de trabalho, quando eu saí, já tinha 30 empregados na companhia. A companhia é uma companhia de 8 milhões de dólares, é uma companhia muito maior. Então, eu acho que, tipo assim, para mim, aquilo ali foi sempre o que eu quis fazer. Você diria que você hoje se considera feliz com sua escolha? Acabei de trocar de trabalho, né? Feliz, eu era muito feliz com o dinheiro, os benefícios. Tipo assim, aquilo que eu estava falando, que o que os americanos têm, eu quero ter. Eu troquei de carreira agora para fazer mais esses negócios de apólice, né? Mais negócios dentro da política, porque eu acho que eu vi mais, tipo assim, a discriminação no trabalho, né? A diferença de não ver tanto brasileiro, ou tanto preto, tanto hispano trabalhando num lugar, né, na biotecnologia. Eu era a única mulher, eu era a mulher mais nova, né, e tinha 30 empregados. Então era muita briga para ter, né? Eu lutei. O meu boss até zoa, né, que ele puxava o meu dente. Não sei falar isso em inglês, em português, mas... Pull the teeth. Mas existe sim, arrancar os dentes à força. Né, ele teve que lutar para tipo assim, para eu ter o meu respeito que eu tive na companhia, e eu agradeço muito ele. Mas essa desigualdade também, eu também não aguento, né? Eu acho que ninguém aguenta. Então, você tomou uma decisão inteligente. Uhum. Você preferiu optar por um caminho que vai provavelmente lhe conseguir o mesmo tipo de resultado, exatamente, sem ter que quebrar lança todo dia. No exatamente. Caso de você, Larissa,
o seu encontro com o seu destino profissional, ele já aconteceu? Você acha que você já encontrou seu nicho? Eu acho que sim. Foi uma descoberta recente. Fala um pouco do que você faz também, para quem entrou, porque tem muita gente entrando na live agora. Essa dona Larissa bonita, com essa cabeleira linda aí, vai explicar para vocês o que é que ela faz. Bom, eu sou chefe de cozinha. Eu me especializo em fine dining, não sei como se expressar isso em português, em uma culinária mais fina. Mais sofisticada. Mais sofisticada. E o meu passado eu fui treinada num restaurante chamado Relais, na Dinamarca, em Copenhagen, que na época era considerado um dos melhores restaurantes do mundo, mas também o número 1 em sustentabilidade no mundo. E foi realmente esse o meu foco. Essa foi a minha maior fonte de inspiração. Para falar a verdade, foi essa experiência de ter esse contato com a fazenda, se a gente servia queijo, eu ia na fazenda e extraía o leite esta manhã, ou colhia o que a gente cozinhava, entendeu? Ter esse contato com a natureza e com a comida, contato com a cadeia alimentícia, que sempre foi uma coisa que me fascinava, que inspirou o projeto que agora é o que eu estou trabalhando, que é essa exposição de como as coisas são feitas, aonde elas são feitas, qual é o impacto desses ingredientes na vida das comunidades que os produzem. Isso vai ser uma série de televisão, né? Vai ser uma série de televisão. Não esquece de avisar a gente, para a gente avisar todo mundo, viu? Sim, então, eu peguei esse background que eu tinha em culinária, em cozinha, em fine dining, e essa curiosidade que eu tinha de como as coisas são produzidas e qual é o impacto nesses lugares, e resolvi colocar uma luz aí, porque eu acho que tem muita gente que consome sem pensar de onde vem, se as pessoas estão sendo bem pagas, se elas estão sendo abusadas de alguma forma, se tem se tem algum impacto na floresta local, ou como, sabe, quais são as práticas usadas. Eu quero ser o link entre as duas coisas, entendeu? Entre o prato essas várias responsabilidades e esse prazer maravilhoso que é comer. Exato. Perfeito. Daniela, você acha que já encontrou seu caminho profissional, ou esse ainda é um livro aberto na sua vida? Eu acho que isso é um livro aberto para mim. Hoje eu sou muito feliz em o que eu faço, e eu me sinto que eu já fiz muita coisa para minha idade. Eu já cheguei a trabalhar no KPMG, que é uma das firmas maiores do mundo. Também cheguei a trabalhar com uma das empresas maiores do Canadá de marketing. E cheguei a trabalhar na Ilha Caimana também. E em trabalhar na Ilha Caimana, que eu me apaixonei com o Caribe. Eu viajava muito já para o Caribe, mas nessa ilha particularmente, sendo bem developed, vamos dizer. E, pode falar, pode misturar português com inglês sem problema nenhum. Então, eu me apaixonei por essa ilha, e aí foi a minha ideia de começar uma firma de recrutamento, uma agência, para ajudar pessoas a trabalhar também no Caribe. E eu foco nos países que são tax-free, são primeiro mundo, não são igual, tipo, Cuba ou México. Eu trabalho muito com as ilhas mais desenvolvidas, e eu me sinto muito feliz em poder dar oportunidade para alguém, uma família, para começar uma nova etapa na vida deles. Mas eu não sei se isso vai ser o que eu faço pro resto da minha vida, porque eu sempre fui muito apaixonada por business. Então, eu quero ainda usar minha curiosidade e fazer outras coisas. Eu me penso em abrir outras firmas, talvez fazer um produto, alguma coisa assim. Mas hoje eu sou feliz em o que eu faço, mas eu não sei se isso é para a minha vida toda. Perfeito, perfeito. Você falou, Guilherme, no começo, quando a gente estava conversando, antes do programa entrar no ar, eu fiz uma brincadeira com o Guilherme, porque está no resumo dele, ele hoje trabalha na Microsoft.
o que seria para uma enorme quantidade de gente, já estou realizado, não preciso mais nada. Fico aqui, me aposento aqui. Você pensa assim? Não, não penso assim. Aliás, esse trabalho que eu tenho com a Microsoft, eu estou fazendo ao lado de uma carreira de atuação, né? E o meu plano é ter esse trabalho, sabe? Fazer bem, procurar ser o melhor na minha empresa, mas também correr atrás da atuação, porque eu entendo que a atuação é algo que às vezes demora anos, entendeu? Tem tanta competição que você precisa ter paciência. E pode falar. A atuação é, na verdade, a sua verdadeira paixão. Sim, sim. E eu não sei se o meu futuro vai ser só como ator. Eu sei que eu adoro o lado criativo, né? Então, eu gosto de contar história. E eu faço isso como ator. Mas é muito interessante também eu ter controle da história escrevendo, entendeu? Escrevendo um roteiro, produzindo um filme, contando histórias que ainda não foram contadas, dirigindo, exatamente. Então, eu não sei se sempre vai ser em frente da câmera ou se eu vou entrar nessa área também por trás. Bom, agora, como é que você pergunta para uma menina de 18 anos se ela já se encontrou profissionalmente na vida? Eu acho até um crime, porque com 30 eu ainda considero que você tem ainda um belo prazo para tentar tantas possibilidades. Com 18, cadê a chupeta? Então, para mim, é até, assim, eu me sinto privilegiada, né? Assim, como eu já tenho isso na minha cabeça desde os 8 anos, quando eu fiz Nickelodeon com o Guilherme, a gente fez Grati. Não, assim, primeiro dia de gravação, eu já sabia que atuação era o que eu ia querer fazer pro resto da minha vida, e cantar também era outra paixão minha, porque eu cantava o dia inteiro em casa, assim, tal, compondo música e tal. E então, assim, cantar e atuar sempre foi a minha paixão, nunca pensei em outra coisa, até agora, antes de entrar na Berklee, eu tava, assim, super estressada, falando, nossa, eu só tô procurando, assim, universidade, assim, de arte e tal, mas, meu, e se eu não entrar? E se eu ter que fazer um college normal? Eu não vou querer, eu quero entrar em algo de arte. Então eu sou muito grata, assim, por isso, de ter passado na Berklee e tal. E é isso, a carreira... E poder continuar vivendo o seu sonho com a possibilidade de que ele bote comida na sua mesa, né? Porque sonho sem dinheiro é ruim, hein? É ruim, mas... Eu vou dizer para vocês, tem que ter um dinheirinho, o mínimo que seja, que dê para pagar o aluguelzinho, que dê para pagar a prestaçãozinha do carro, para comprar sua comidinha, porque sonho, quando não tem um mínimo de estrutura, se sofre muito mais. Vou falar para... Olha, tem uma multidão de gente assistindo vocês, muita gente feliz, externando aqui. Tem umas meninas querendo saber o telefone de Guilherme, obviamente, que eu não vou dar. É lógico que vocês tomem vergonha na cara de vocês. Tem gente aqui também super, super entusiasmada em ver a Sofia, e a Larissa e a Daniela com tanta força, com tanta garra. Mas vamos às perguntas. E agora eu peço a vocês, para que a gente possa fazer o maior número de perguntas possíveis, o maior número possível de perguntas. Vamos falar português correto, seu Carlos Borges? O maior número possível de perguntas. Eu vou pedir que vocês respondam, mas não respondam muito longamente, não, tá? A primeira pergunta vem de Toronto, de Rod para Madalena. Não, a pergunta é de Madalena Dias, desculpe, que é de Toronto. Ela pergunta, Daniela, o que o título, você disse que disputou o Miss Brasil, Miss Brasil Canadá e ganhou. Eu não sabia que você tinha ganho. Agora está dizendo aqui que você ganhou. O que ganhar esse título de Miss significou para você? Ok, obrigada, Rod, pela pergunta. Então, eu acho que esse título significou muito para mim, porque deu a oportunidade de me aproximar mais da comunidade brasileira aqui em Toronto e no Canadá, e também me expor para muitos brasileiros sucedidos no Canadá, porque a maioria que eu
cresci aqui em Toronto foi muitas pessoas trabalhando na faxina, na construção, que são trabalhos honestos, mas não foi ao nenhum tempo alguma coisa que eu quis fazer para mim. Aí, com o título Miss Brasil Canadá, eu fui conhecendo empresários brasileiros, imigrantes brasileiros que conseguiram conquistar muita coisa, e isso sempre foi uma inspiração para mim também. Então, o carinho que os brasileiros deram para mim no Canadá, com esse título, foi muito especial. E também no dia, o Brazilian Day em Toronto, que fecharam o centro todo de Toronto, conhecendo artistas, foi muito legal. Eu vou sempre ter essa época da minha vida no meu coração. Eu tenho um carinho enorme para todo mundo no Miss Brasil Canadá. E foi isso, foi conhecendo as pessoas brasileiras, lutadoras, que são bem-sucedidas e que me deram muita inspiração. Bom, tem uma pergunta que veio para todos os 5. Ela está toda focada em Guilherme, mas está bem escrito aqui. Gostaria de saber a opinião das meninas sobre isso. Guilherme foi muito direto ao ponto ao dizer que ele acredita que quando procurar alguém para se casar, essa pessoa vai ser do Brasil, vai ser brasileira. E ele explicou por quê. Eu vou deixar ele para o final, para ele responder por último, em vez de primeiro. Vocês 4, ou são casadas, ou têm namorado, ou namorada, não importa. Vocês têm relacionamentos afetivos estáveis, todas as 4? Só basta levantar o dedo para eu saber que sim. Sofia, sim. Daniela, sim. Larissa. E você, Nicole? Família, né? Não romântico. Não. Estou falando de afetivo namoro. O irmão está aqui. Não, pelo amor de Deus. Ela não vai falar a verdade. Eu estou aqui para defender ela, entendeu? Ele não vai ser besta de dizer nada para ela. E depois eu conheço a mãe dela, entendeu? Eu faço fuxico. Então você vai ficar um pouquinho de fora aí, tá, Nicole? Por agora. Vocês 3 aí. Qual foi? Houve algum peso? Houve algum determinismo? Ou foi puro amor, puro romance? Vocês terem se ligado afetivamente com as pessoas que vocês estão ligadas hoje? Ou não? Como é que foi isso? Faz diferença que fosse um brasileiro, ou que seja um canadense ou um americano? Ou vocês não se preocuparam com a nacionalidade quando foram à luta em busca do amor? Larissa. Olha, eu acho que o que eu estava procurando mais é os valores se alinharem, mais ou menos. Que eu acho que os meus valores foram construídos pelas 2 culturas, então foi realmente difícil. O brasileiro, talvez, ele tinha mais affection, mais carinho, mas talvez não para ser... Mas, na minha experiência, menos lealdade. Então, para mim, eu acabei indo... Pode ser sincera. O brasileiro, ela achava que podia ser bem mais descarado. Mas você se casou com o canadense ou com o americano ou com o brasileiro? Americano. Casou com o americano, é verdade, você já tinha dito isso. Mas aconteceu por acontecer, não é isso? Por acontecer, não estava procurando especificamente um americano ou um brasileiro, eu só queria alguém... Não estava fazendo entrevista do tipo, antes de qualquer coisa, de onde você é? E você, Daniela? Então, numa vida ideal, eu acho que seria bem legal namorar, casar com um português ou brasileiro, pelo fato de poder trazer para Portugal e para o Brasil e ter aqueles momentos em família. Mas hoje eu sou noiva de alguém grego, nasceu também aqui no Canadá, e ele tem os mesmos valores minhas, a família é bem grande, e já chegou a conhecer meus parentes, meus tios, minhas tias que viram me visitar, e eles dão um jeito de comunicar. Então, na verdade, se alguém quer comunicar, ele se vira, né? Igual pela cara, pelo sorriso, pelo carinho, essas coisas, ele dá para entender. Então, e os gregos têm muita coisa em comum com os latinos. Os gregos têm muita festa, muita alegria, muita família grande, muito fuxico. Os valores de família são bem grandes e isso, para mim, igual é melhor que qualquer coisa. E você, Sofia? Para mim é interessante, né? Porque eu acho que eu sou mais ou menos igual a Larissa. Eu nunca pensei em namorar com um brasileiro, porque eu sou, tipo assim, eu sou bem feminista. Eu acho que tem muita coisa que
que eu não aceitaria, né? Que é de cultura. Do machismo brasileiro. Do machismo, né? Que eu já não aceito. Graças a Deus, eu nunca precisei de homem até hoje. Então, tipo assim, eu acho que isso aí eu quero continuar, né? O meu namorado é americano, ele é preto. Eu acho que, para mim, fez diferença, sim, porque eu acho que o americano, né, já que talvez não seja, não entende tanta cultura, o tanto que a gente, né, a gente tem a mesma, muita coisa em comum aqui que a gente passa no país. E eu acho que também eu conheci ele como amigo, né, na faculdade, conheci ele há 8 anos, então, para mim, os valores parece que fez muito sentido, porque eu fui criada mais ou menos americana, né? Mas você sabe que o que vocês estão dizendo é exatamente o que o Guilherme falou? Guilherme falou que, desculpe eu estar ali repetindo, mas que a impressão que ele tem de procurar uma brasileira, no caso ele chegou a citar especificamente, então os rapazes aí gays esqueçam porque não é a praia dele, já sem querer ele já avisou, né? Não tem problema nenhum, ele já avisou que ele a orientação dele é para as meninas, então ele quer uma brasileira, por quê? Porque ele acredita que virá com uma brasileira uma série de características culturais que ele preza muito e que talvez, que a gente nunca sabe, numa americana fosse mais improvável encontrar essas características. Eu traduzi bem, meu amigo? Sim, e você falou uma palavra importante que é improvável. Eu não estou falando que não pode acontecer, entendeu? Mas é mais improvável, porque o brasileiro, desde o primeiro dia, entende esse negócio de família, como família é importante, como o respeito é super importante. A minha mãe ficava brava no passado quando eu trazia americano em casa e eles não olhavam na cara da minha mãe. Eles entravam, subiam para o meu quarto e nada de falar com os pais. E ela achava horrível. E brasileiro nunca fez isso. Vamos então são combinar, pequenas né? coisas. É horrível mesmo. Vamos combinar que é horrível, é horrível. Eu também acho que, né? Eu acho que se a gente não ensinar as pessoas um pouquinho da cultura, também fica difícil. Porque fica difícil. Eu tenho que ensinar todo dia o meu namorado. Tipo assim, né? Tira o sapato, a gente está na casa da minha mãe, vai falar oi, fala benção, sei lá, mas acho que a gente vai aprendendo. Com certeza, eu tenho uma experiência pessoal muito boa com isso também, mas eu acho que, não sei, de tudo que vocês falaram, eu vou chegar em você, viu, pequenininha? Eu vou chegar em você, não se preocupe, não. De tudo que vocês falaram, o que eu mais percebi é que realmente a primeira energia que vocês colocam na possibilidade de um romance, ela não tem nada a ver com a nacionalidade. Ela tem a ver com a energia. Ela tem a ver com aquela coisa de bater e colou. As outras coisas, quando o afeto se completa, as outras coisas se resolvem. E se não se resolver, é porque não era para dar certo mesmo, né? Porque quando tem esse encaixe, existe a flexibilidade, que é a regra de ouro de qualquer relacionamento. Se você não está disposto a ter flexibilidade, esqueça. Mas a mocinha aí que disse que não quer se comprometer, que não tem relacionamento nenhum, acredita quem quer. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou fingir que eu acredito. A mocinha aí se sente mais tendente a ter um pretendente brasileiro, ou não importa a nacionalidade, ou americano, ou hispânico. Por que não, nossos queridos, adorados amigos hispânicos que eu adoro? Sim, é verdade. Os hispânicos, assim, eu acho que entra com os latinos, né? Com os brasileiros também. Total. Então, É porque brasileiro tem muito preconceito contra hispânico. E eu luto muito contra isso, porque, além de ser uma tremenda de uma estupidez, é uma tremenda de uma burrice. Mas tudo bem. Não, e vice-versa. Desculpe né? quem pensa diferente, desculpe. Os hispânicos também têm alguma, assim, uma coisa assim. Umas rixas, né? É. Mas eles têm muita rixa entre eles também. Exato. É um horror. Mas, para mim, eu acho que eu tô mais assim. No futuro, eu quero namorar assim, um brasileiro. Assim, só por isso, assim, para poder falar português com ele, sabe? Senão também eu vou perder o português assim no futuro, imagina. Então, mais por isso mesmo.
Ah, olha, eu tinha havido uma pergunta aqui para Guilherme da Mai, da Manes, muito boa, mas eu não sei se já ficou respondido, já peguei a pergunta agora. O Milton Muranaga está ligando, está mandando pergunta de Nagoya, no Japão. Pode ser qualquer um de vocês para responder. Quem quiser, eu vou dizer a pergunta, quem quiser responder, por favor, fala. Se a partir do dia de amanhã você tivesse que recomeçar a sua vida no Brasil, o que você sentiria mais falta dos Estados Unidos? Larissa. Para mim, eu tenho muita sorte que eu moro na Califórnia. O que eu amo de morar em Los Angeles especificamente é o acesso a várias culturas do mundo todo em uma cidade só. De poder ter acesso a comida maravilhosa mexicana, ingredientes do Japão, um supermercado chinês ali do lado, amigos da Tailândia, amigos do mundo todo, ter essa acessibilidade a uma comunidade tão global. Isso seria o que você mais sentiria falta? Eu acho que sim. E você, Daniela? O que eu sentia falta? Eu acho que isso também, porque eu moro em Toronto, e em Toronto você tem de toda a cultura em Toronto. Então, você cresce sem preconceito, porque você tem amigos de qualquer lugar do mundo. Então, isso seria difícil para mim, mas também eu acho que, fora disso, as oportunidades no Canadá, eu não sei se seria o mesmo. Oportunidades de trabalho, de realização profissional, você quer dizer? De trabalho, também a facilidade de viajar, mas principalmente de trabalho, porque em Toronto é um hub, né? Tem todas as maiores firmas do mundo, tem os head offices aqui. Então, não é que é fácil achar um trabalho, mas não tem a dificuldade que tem no Brasil. Então, isso seria um pouquinho difícil no Brasil. Fazia um pouquinho de falta. Mas eu acho que também a pessoa tem oportunidade no mundo todo. É só a pessoa lutar e correr atrás. E você, Sofia? Eu acho que, para mim, seria quase a mesma coisa que a Daniela, que eu estou em Boston, né? Então, aqui eu tenho tudo, a Larissa também, eu tenho todo tipo de comida, tudo que eu quero aqui. Eu acho que seria muito difícil, tipo assim, sair, não ter os mesmos acessos aos mesmos trabalhos. E você, Nicole, já se imaginou tendo que voltar para o Brasil, e o que é que você sentiria mais falta daqui logo de cara? Então, eu sentiria falta, assim, não é que é fácil, mas da facilidade, assim, de ser uma artista internacional. Assim, no Brasil tem muitos artistas, assim, nossa, maravilhosos, tal, mas os brasileiros conhecem todos os artistas americanos, Selena Gomez, tal, então essa coisa, assim, dos Estados Unidos ser o hub, né, do mundo, assim, não sei, música, tal, filmes, eu acho que eu sentiria falta disso, de poder ter algo internacional e não ficar assim só no Brasil, né? E você, Guilherme? Sentiria a falta da segurança. O Brasil inteiro é perigoso? Não, mas tem partes perigosas. Na minha cidade, São Paulo capital, sabe? Eu não posso sair com um Apple Watch, não posso sair com um celular abanando no downtown, por exemplo. E eu acho que quando eu vou para lá, eu preciso estar tão atento a essas coisas. E aqui, gente, eu não penso nisso, entendeu? Eu saio, eu deixo o carro aberto às vezes, eu sei que não devo, mas às vezes, e não tem problema algum, sabe? Você sai para caminhar à noite. Então, realmente é uma bênção que a maioria das cidades nos Estados Unidos são mais seguras, eu diria, que as grandes cidades do Brasil. Vou adicionar que essa segurança Desculpa, fala, Larissa, desculpa. Perdão, eu posso falar que essa segurança como mulher também é uma coisa que não tem preço. Na maioria das partes, né? Chegou uma pergunta excelente aqui. Olha, gente, eu quero pedir desculpa. Isso é uma ladainha que eu repito todos os programas. A gente está estourando de audiência, estourando de perguntas. Não vou ter como fazer pergunta, que não vou ficar aqui até meia-noite com essa turminha, né? Vamos combinar. Não vou. Então, eu estou aqui pescando as perguntas que são originais, e essa veio da Ariadne Woodbridge, de Los Angeles. Me parece excelente a pergunta.
No dia a dia de vocês, quando as pessoas com quem vocês convivem, sejam de que nacionalidade sejam, quando elas perguntam, de você, eu sou do Brasil, Brasil, Brasil. Qual é a imagem que o Brasil tem hoje na cabeça das pessoas, Guilherme? Eu acho que no passado era diferente, né? Quando eu era criança aqui nos Estados Unidos, eles até me perguntavam: você é brasileiro? Uau, você estava lá na floresta amazona, você tinha rua por ali, sabe? Isso é criança, eles não entendiam. Mas hoje em dia, o Brasil, eles falam da comida, né? Uau, conheço um restaurante brasileiro maravilhoso, steakhouses, né? O americano sempre Os famosos conhece. rodízios que conquistaram a América. Exatamente. E de gente bonita, eles sempre falam do povo bonito, né? E todos aqui eu acho que vão concordar que o povo mas é esse maravilhoso. esse painel aqui foi escolhido a dedo. Foi escolhido a dedo. E você, Larissa, que percepção você tem da imagem que o Brasil tem para as pessoas com quem você convive, que não são brasileiros, é claro? Eu vou concordar com o Guilherme e falar que muda de acordo com o tempo. Quando eu era mais jovem, realmente, na escola, me perguntavam, Brasil, Amazônia. Tipo, a pergunta era, você vai para a escola de canoa? Você tinha uma onça? E, de certa forma, a minha família... Você tinha uma onça? É ótimo. Não, essa eu nunca ouvi. Como é o nome da sua oncinha de estimação? Ou futebol. Essas eram as duas coisas que as pessoas me perguntavam. Hoje em dia, a discussão ela mudou um pouco mais para a questão política, para o que está acontecendo no Brasil, por injustiças sociais, ou pelo governo atual, ou pelo... acho que as pessoas pensam muito no que está acontecendo no sentido de desflorestamento, de causas sociais que estão acontecendo no Brasil, que viraram notícias ao mundo afora. Então, acho que as perguntas vêm mais agora como é que você como você pensa como o governo está lidando com a situação do vírus? É mais situada a política, recentemente. Eu acho que também porque o mundo, ou pela minha faixa etária, as pessoas cresceram e mudaram de assunto, agora elas são mais informadas. Mas essas são principais. E você, Sofia? Eu acho que aqui nessa área, né, tem muito brasileiro e é sempre aquele negócio de muita gente conversa de construção ou de house cleaner, mas graças a Deus não é de um jeito ruim, ninguém olha para baixo, né? Tipo assim, eles falam sempre que o brasileiro é trabalhador, que eles trabalham muito, lutam muito pelo dinheiro. E eu acho que também esse negócio que o Guilherme estava falando de mulher bonita nunca para. O carnaval, né? Isso é ruim ou é bom? Isso é bom ou ruim, Sofia? Tem dia que a gente quer sair de sweatpants, é horrível, aí, né? Tipo assim, vestida do jeito que a gente quer. Aí um americano, nossa, você nem parece que é brasileira. Aí, tipo assim, o que é isso? É obrigação, né? de ser bonita. Aí tem dia que é bom também, que você, né? Eu acho que o brasileiro é um dos latinos que é mais aceitado, né? Eu acho que o americano gosta muito do brasileiro, assim, se você comparar com o resto dos latinos. Então, eu acho que é um pouquinho de mais carinho, né? Geralmente, comparado com os outros. Engraçado você ter essa percepção, porque é a mesma percepção que eu tenho em Boston, que eu não sei quem está assistindo, não sei se quem está assistindo sabe, é considerada a maior população de brasileiros vivendo em qualquer lugar do mundo, com mais de 300 mil pessoas, uma comunidade maravilhosa, onde a gente trabalha já há muitos anos, e eu quero mandar um beijão, porque tenho um carinho muito grande pela essa comunidade brasileira em Boston. E você, Dani, o que é que você diz sobre a imagem que o Brasil tem aí nos seus amigos não brasileiros em Toronto? Então, quando eu viajava para o Brasil, como criança ou jovem, todo mundo achava que o Brasil é só praia. E porque a imagem do Brasil é Copacabana, é praia, mas minha mãe é mineira, então para nós chegar na praia é umas 5 horas de viagem. Então, aquela imagem sempre que o Brasil é todo dia praia, que é só vida boa, assim, praia, eu sempre tive muito disso, mas também o comentário da onça, eu já ouvi isso também, porque eu divulgava muitas fotos na fazenda do meu tio, que, claro, tinha cavalo nas fazendas, aí minhas amigas falavam, você
saia de cavalo? Vocês têm carro aí? Essas perguntas meio boba. Mas hoje em dia, realmente, as perguntas mudaram. Eu acho porque a gente tem mais acesso à informação. Então, hoje, o que eu ouço mais é sobre minha opinião de política, também quando teve os fogos no Brasil, a respeito do se estava certo, só isso aquilo, o que eles fazem todo ano. Então, as perguntas são diferentes, mas o que eu vejo que nunca muda é que os canadenses aqui vejam os brasileiros como pessoas muito carinhosas e muito felizes. Então, eles gostam de ser amigo com o brasileiro. Eu acho que ser amigo com o brasileiro é um convite para o churrasco, um convite para uma festa. Então, nós somos pessoas que eu acho que eles têm muita confiança e não têm aquele medo de envolver, vamos dizer. Perfeito. Nicole, e você que eu sei tem uma convivência muito grande, tem uma grande turma de amigos que são hispânicos, são latinos. Como é que eles veem o Brasil? Eles amam funk e música do Brasil. É sério, em toda festa é sempre tocando funk ou aquelas músicas, né, que viram internacional, aquela lá, delícia, delícia, assim você me mata. Sempre estourou aqui, estourou. Essa estourou. Exato, então os latinos amam a música e também o que o Guilherme falou, né? É só adicionando aí. Bom, nós estamos chegando perto, já chegamos até no horário, mas vamos fazer mais as perguntinhas rapidinhas aqui, que são perguntas excelentes que estão vindo de vários lugares. Por exemplo, a pergunta para Sofia. Sofia, o que você diria a seus pais por terem decidido emigrar? Você agradeceria a eles? Claro, muito, 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 muito. Tive muita oportunidade aqui, minha mãe lutou muito, até hoje ela luta, né? Mas, nossa, eu fiz muita coisa, já viajei no mundo inteiro, estudei onde que eu quis estudar, né? Eu tenho minha música na rádio aqui em Boston. Graças a Deus eu já fiz tudo que eu quis fazer e continuo fazendo. Foi possibilitado por eles terem vindo para cá, né? Essa pergunta, com certeza. Sofia, essa pergunta veio de Orlando, da Maida Manes. Agora, a pergunta do Marcos Costa para Larissa. Aliás, Larissa, aqui tem um monte de pergunta. Não vai dar para fazer, Larissa. Mas essa é interessante. De todos os países onde você já trabalhou, Larissa, não vale dizer Brasil, nem vale dizer Estados Unidos. De todos os outros países que você já teve algum tempo, qual que você gosta mais? Olha, eu acho que vai ficar entre Indonésia e Dinamarca. Eu acho que Puxa, não podiam ser mais diferentes. Não, por motivos muito diferentes. Eu acho que a cultura dinamarquesa é muito mais fria e mais distante, que eu já estou mais ou menos acostumada. Não tão... Estou acostumada com a cultura americana, que é mais educada, mas também um pouco mais distante que a brasileira. A dinamarquesa é mais, mas em compensação, quando você mora num país em qual você tem acesso à educação muito maravilhosa de graça, transporte maravilhoso, tudo funciona bem, tudo chega no horário, todas as pessoas elas têm um nível de responsabilidade social muito grande, então todo mundo, eles sentem muito orgulho de fazer o que eles fazem pelo próprio país, para ajudar um ao outro, para ter esse senso de comunidade. E eu diria também a Indonésia, pelo fato das pessoas terem um coração tão puro, tão inocente, de só quererem ajudar e amar e te falarem que se você precisar de qualquer coisa, elas estão lá para você e não importa se é uma inconveniência ou não. Que é uma coisa que eu senti até falta. A Maria Eduarda pergunta para Nicole. Como é que foi a sua experiência de entrar no estúdio e atuar com apenas 8 anos de idade? Qual é a noção que você tem hoje, 10 anos depois daquele momento? Para falar a verdade, assim, eu nem lembro muito assim quando eu penso em gravando as cenas, né? Porque para mim era assim, eu tava having fun, né? Não era um trabalho para mim. Então, eu tava fazendo o que eu amava, assim, no que eu sabia que era ter essa paixão nesse momento, né? Mas eu tava assim, só enjoying o que eu tava fazendo.
e assim, conhecer as pessoas Era meio brincadeira para você? assim, brincadeira e era super natural. Por isso que a atuação de uma criança é sempre, assim, super natural, porque elas não estão atuando, elas estão realmente aí, assim, having fun e no momento, né? Então, para mim, Disso que você se lembra, né? exato, é só isso. Bom, tem uma pergunta muito interessante aqui do Luiz Gustavo, de Nova York. É uma pergunta difícil, então vocês se sintam à vontade para responder ou para escapar aí, não sei como é que vocês vão fazer. Vocês voltariam ao Brasil? E essa resposta, se fosse sim, para que vocês voltassem ao Brasil, o que é que precisaria acontecer? A proposta financeira irrecusável, uma situação afetiva, uma escolha política, uma aposta numa mudança. Algum desses motivos faria com que vocês voltassem ao Brasil? Eu começo com você, Guilherme. Eu acho difícil eu voltar, porque eu já me assimilei aqui. Eu curto muito a cultura, as oportunidades, como todos têm dito. Eu acho que a coisa que me levaria talvez seria algo na carreira, né? Se tivesse algum projeto grande que eu fosse parte, que gravasse no Brasil, uma oportunidade de começar algo brasileiro, né? Para ser internacional no futuro, eu gostaria de fazer parte de algo Sua assim. área está expandindo muito. Sua área está expandindo muito. Então, sempre pode haver um cargo de diretor da Netflix do Brasil e disponível para um Guilherme, por que não? Né? Por que não? E você, Nicole? Seria tão difícil assim como é para seu irmão? Ou algum desses motivos que eu enumerei aí para completar a pergunta do Luiz poderia fazer com que você voltasse para o Brasil? Então, eu acho que talvez a segurança, óbvio, e o fato, assim, de poder, assim, talvez cantar lá no Brasil, assim, em 3 idiomas, porque eu falo, assim, eu falo 4, assim, francês eu consigo me comunicar, mas, assim, para falar 3 idiomas, cantar lá no Brasil, eu acho bem legal, porque o brasileiro ama essa coisa, assim, de ser bilíngue, ser, assim, ter outras culturas envolvidas, né? Então, talvez só por essa razão eu até Consideraria, né? Tá lá. E você, Sofia, tem alguma dessas razões que faria você chacoalhar na cadeira e perder noite de sono? Eu quero um dia, né? Mas não só no Brasil. Quando eu Olha, quando eu terminar, eu vou trazer o sabão porque você está escorregando. tem que Você voltaria para o Brasil em uma dessas condições que eu lhe falei? Eu voltaria para o Brasil depois de um pouco de sucesso aqui, ou muito sucesso aqui, onde que eu possa ajudar lá, né? E não ir para lá para, tipo assim, para não poder fazer nada por ninguém, entendeu? Então, se aparecesse uma mala de dinheiro com a proposta para você, você já estava no aeroporto. Eu acho que sim. Porque Guilherme não estava, não. Guilherme não é uma mala de dinheiro, não. É uma mala de proposta artística. A Nicole precisa se sentir segura primeiro, senão ela não vai. Agora eu quero ver. Então a gente já sabe, já tem a moça da mala de dinheiro, o que eu concordo com você plenamente, viu, Sofia? Recusar uma mala de dinheiro, Quase eu não recusaria, não. E depois o Brasil é maravilhoso. A gente encontraria um jeito de driblar os probleminhas que o Brasil tem, porque uma mala de dinheiro é bom, hein? Bom, já tenho a resposta de Guilherme, que é uma mala de oportunidades artísticas, já tenho a resposta de Nicole, que é uma mala de segurança, já tenho a resposta de Sofia, que é uma mala de dinheiro. Vamos ver quais seriam as malas de Larissa e de Daniela. Daniela, primeiro. Então, para eu voltar para o Brasil para morar, eu ia ter que ter uma oportunidade de trabalho ou criar minha própria empresa no Brasil. Mas voltar para o Brasil só para procurar oportunidade, eu acho que eu não faria isso, porque eu já tenho bastante oportunidade aqui. E também, para mim, morar no Brasil, eu acho que ia ter que ser do lado de praia também, porque eu sempre achei assim, ir para o Brasil e não ir para a praia não faz sentido. Então, a mala de Daniela, minha gente, é a mala da segurança profissional.
dela poder realizar os sonhos profissionais dela, tem muito a ver, ela está no mesmo bagageiro de Guilherme. E você, E a Larissa? mala tem que ter areia dentro, né? Por causa da praia. E você, Larissa? Para mim, para falar a verdade, eu acho que eu tenho um plano realmente de um dia voltar. Meu sonho, talvez, um pouco mais para frente, quando eu estiver me aposentando, é fazer um projeto de reflorestação e agricultura ao mesmo tempo na minha região, que é no norte, né? Rondônia, né? Que foi... Não, para falar a verdade, eu nasci em Rondônia, mas a minha família é mais locada no estado do Pará. Em que região do Pará? Depende. Pará é grande, Pará é É muito grande. grande. Minha família realmente, olha, eu fui mais ou menos quase minha vida toda criada pela minha avó. Ela tá em uma comunidade chamada Jacarecapá, que fica 3 horas de barco de Santarém. Então, realmente, é no meio da floresta amazônica. Meu avô tá em Santarém, que também é uma cidadezinha no meio da floresta amazônica. Então, talvez... Então, dona Larissa, a sua mala é uma mala ideológica. É uma mala ideológica, é uma mala onde você possa realizar as suas ideias, os seus ideais e a sua visão do que é melhor para a humanidade, porque se é melhor para o Brasil, é melhor para a humanidade. Ajeitei as malas de todos vocês aí? Eu acho que falta uma coisa para mim. Eu iria assim agora, se tivesse assim uma coxinha quentinha esperando a comida do Brasil. Nossa, eu iria para lá Nicole, agora. você acabou de cometer um grave crime. Porque isso é a coisa mais fácil de ter esperando por você. No aeroporto que você chega, já tem a coxinha quentinha esperando. Então, essa daí vocês já viram. Fácil, fácil, morre pela boca. Morre pela boca. Mas nós estamos chegando ao final do Batata e a rodada final de vocês é uma pergunta que eu não preparei vocês para ela, porque eu queria. Aliás, vocês foram extremamente espontâneos e maravilhosos, e eu me sinto absolutamente feliz e orgulhoso de ter uma filha que nasceu nos Estados Unidos e que fala português e fala espanhol, mas que se sente brasileiríssima também, como vocês. E foi um prazer enorme para mim fazer esse programa. Talvez não tenha tido, eu posso ter tido outros programas que eu senti tanto prazer quanto, mas mais do que esse, nenhum. Mas eu quero que agora vocês encerrem cada um com aquele tempinho que eu dei para cada um, de no máximo 1 minuto, respondendo o seguinte: você algum dia na sua vida imaginou que seria inspiração para outras pessoas? Eu comecei o programa perguntando em quem inspirou vocês. Agora eu pergunto, como é que você se sente aqui nesse painel, sabendo que vocês, com uma resposta de público maravilhosa, com perguntas lindas, com gente emocionada em ver vocês aqui, né? Porque nós imigrantes somos mais chorões ainda do que o normal. Vocês algum dia na vida imaginaram que vocês seriam inspiração para outras pessoas? Hein, Nicole? Eu não. Aliás, eu acho que... Eu não sei, eu não me sinto... Assim, eu deixo a pessoa pensar isso, né? Mas, assim, eu não me sinto confortável sendo inspiração, porque, assim, eu acho que sempre tem algo para fazer, sempre tem algo para melhorar, assim, na minha vida, sabe? Então, Mas é isso que é inspiração. Inspiração para ter coragem, inspiração para ir adiante, inspiração para enxergar o meio copo cheio, nunca o meio copo vazio. Inspiração é isso. Eu sei que você falou sobre uma coisa perigosa que é o peso da responsabilidade de ser inspiração. Mas você acha que Nelson Mandela escolheu ser inspiração? Ele foi. Gandhi escolheu ser inspiração? Ele foi. Madre Teresa de Calcutá escolheu ser inspiração? Jesus Cristo, a gente não pode nem chegar lá, porque aí já é uma grandeza muito grande. Mas, geralmente, as pessoas que são inspiração, elas não tiveram nenhum plano de voo para ser inspiração. Você é inspiração sendo quem você é, agindo como você age, trabalhando pelo que você trabalha. Portanto, não sinta problema nenhum em ser inspiração, porque você é inspiração. E você, Larissa? Sim, de certa forma, eu fui... Meu pai, ele era uma pessoa que tinha valores muito fortes e que sempre me ensinou que a gente tem a responsabilidade de deixar esse lugar mais bonito do que a gente achou. Então, eu sabia que um dia eu queria fazer parte dessa cadeia de ajudar as pessoas a crescerem
de evoluir, de fazer perguntas que vão mudar o jeito que a gente consome ou como a gente trata uma outra. E você, Daniela? Então, eu acho que também sim, porque eu sempre fui alguém que quis motivar as pessoas. E eu sempre também fui alguém que tomei riscos e tive muita coragem nas coisas que eu fiz. E eu acho que muito que eu alcancei foi por causa dessa coragem minha. Então, eu tenho muitas amigas, ou às vezes as pessoas me mandam mensagem até no Instagram, alguém que eu não conheço, e me falam, as coisas que você divulga, qual você está sempre me inspirando, e eu tiro muita inspiração por você. E eu faço isso porque, para mim, eu acho que o bom que você coloca no mundo, para fora, você recebe também. E eu também acho que muitas pessoas não sabem a capacidade que eles têm. E eu sempre achei importante acreditar nos outros e também deixar que eles sabem que eles têm muita capacidade e é só eles se acreditar e ter mais confiança. Então, eu não sabia como criança que o meu jeito era um jeito de inspirar os outros, de dar muito motivação para os outros. Motivação. Mas é isso mesmo. Mas já como adulto, eu me sinto que eu já fiz isso, eu continuo fazendo isso e eu sinto muita felicidade em fazer isso também. Sofia. Eu acho que eu cresci na igreja, né? E eu saí quando eu era mais velha, mas eu não sei se eu ia inspirar ninguém, mas eu sempre quis ensinar a humildade um pouquinho, né? E eu acho que isso, para mim, eu espero que eu tenha sido uma inspiração, sim. Que eu sabia que eu ia ser, não. Mas que muita gente fala que eu tenho a voz, que eu tenho autoestima, que eu tenho muita coisa que, graças a Deus, eu tenho, né? Eu acho que eu estou trabalhando ainda para ser uma inspiração melhor. Obrigado, Sofia. E você, Guilherme? No começo da minha carreira, eu fiz esse propósito com Deus. Eu pedia para Ele me exaltar nessa carreira e nesse mundo para ser uma pessoa de inspiração para os outros e mostrar para crianças e outras pessoas que alguém podia estar numa posição altíssima, né, numa posição reconhecida e ser uma boa pessoa e ainda ter essa humildade normal. Porque eu fiquei um pouco desencantado quando eu comecei em descobrir que muitos atores que às vezes eu olhava tipo, uau, que legal, você descobre, sabe, escândalos super polêmicos, você descobre que a pessoa não trata bem o povo comum, vamos dizer. E então eu sempre tive esse propósito e eu espero ser uma inspiração para alguém um dia. Com certeza. Gente, muito obrigado a vocês, muito obrigado, Guilherme, Nicole. Eu vou explicar para vocês, 6.500 pessoas que pediram para Nicole e Guilherme cantarem, que eu não ia fazer uma coisa dessa sem ter combinado com eles antes. Quem sabe a gente combina para uma outra oportunidade, eles vão fazerem aqui um Greatest Hits de uma série de duplas aí, americanas e brasileiras, enfim. Por que não, né? Porque cantar bem eles cantam. O que teve de pedido aqui, os pedidos de telefonema de Guilherme e os pedidos para os dois cantarem estão todos arquivados aqui, tá? Gente, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Nicole, muito obrigado, Sofia, por seu depoimento, por sua história. Muito obrigado, Daniela, pela coragem, por trazer o Canadá mais próximo da gente aqui. Larissa também, com essa história linda, com a qual eu tão me identifico. Foi uma honra ter vocês aqui. O Batata Quente volta na próxima segunda-feira com outra noite carregada de emoção. São os nossos coroas, os brasileiros acima de 65 anos que, vivendo no exterior, não têm medo de serem felizes. Na próxima segunda-feira, Batata Quente, sem medo de ser feliz. Tá? Muito obrigado a vocês e a gente volta amanhã com a nossa programação o dia inteiro e na segunda-feira com o Batata Quente, sem medo de ser feliz. Não percam. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado.